Olá, pessoal. Nosso objetivo hoje é estudarmos ou revisarmos função quadrática. Temos inclusive aqui um esboço, né, nessa primeira apresentação, do que seria o gráfico de uma função quadrática. E vemos que ela tem características bem distintas da função do primeiro grau, função afim, que era o gráfico era uma reta, né? Às vezes crescente, às vezes decrescente, mas sempre era uma reta. Mas antes que nós iniciemos o estudo propriamente dito de função quadrática, nós precisamos rever tudo aquilo que nós sabemos sobre equação do segundo grau. Então, o que vem a ser a equação do segundo grau? É uma expressão, uma igualdade, né, que tem no seu primeiro membro 3 valores. Um valor com x ao quadrado, outro com x e um outro que é chamado termo independente. Ora, esses valores nada mais são do que números reais, podendo eventualmente ser zeros. Mas pensemos que, se todos os valores têm essa possibilidade, nós vamos precisar excluir para o A essa possibilidade, porque nós percebemos que se esse A for zero, esse termo x ao quadrado aqui vai desaparecer. E a equação vai deixar de ser uma equação do segundo grau e vai passar a ser uma equação do primeiro grau, tá? B pode ser zero? Pode. C pode ser zero? Pode também. Veja aqui no primeiro exemplo, né? Temos 4 exemplos aqui de equação do segundo grau. Então, você tem o valor de A, que é 1, o valor de B, que é 3, mas não tem o valor do C, que é o termo independente. Então, aqui, o valor do C é zero. O mesmo ocorre no exemplo de número 4 que nós temos aqui. Então, nesse exemplo 4, você tem o A, que é 4, o C, que é o termo independente, sem x igual a menos 9, mas não tem aqui no meio o termo B. Chamamos essas duas equações, então, de equações incompletas, enquanto que os outros dois exemplos, o número 2 e o número 3, são equações completas, porque eu tenho nas duas o valor do A, o valor do B, o valor do C, do A, do B e do C. Deixa eu apagar isso aqui, né? Deixa eu apagar aqui esse risco feio que ficou. Aí, né? Foi sem querer ali. Bem, também é importante a gente salientar aqui na equação do segundo grau que ela pode ter até 2 raízes, né? Isso é importante a gente grifar, 2 raízes. Ora, 2 raízes justamente tem a ver com essa questão de ser do segundo grau, mas é até 2, nem sempre vai ter. Às vezes vai ter 2, às vezes vai ter só uma e às vezes não vai ter nenhuma. Mas afinal, o que são as raízes de uma equação do segundo grau? O conceito é o mesmo de uma equação do primeiro grau. A raiz é o valor que torna a igualdade verdadeira. Então, nós precisamos ter em mente que, uma vez localizada a solução da equação, né, encontrados os valores que são a solução da equação, a gente pode, se quiser, nós podemos confirmar se esses valores são verdadeiramente a solução, substituindo no lugar do x. Então, se eu resolvi essa equação e achei os valores de x, ou o valor de x, cada situação vai ter uma situação diferente, eu vou substituir aqui no lugar do x, substituir aqui e fazer os cálculos. Se eventualmente o resultado der zero, então aí eu sei que realmente esses valores são a solução da equação. Mas se eu tiver feito algum cálculo errado, né, com certeza eu não vou verificar esta igualdade. Ela não vai ser uma igualdade verdadeira, como deve ser, uma vez que o valor realmente seja a raiz da equação. Mas como é que eu encontro as soluções de uma equação de segundo grau? Então, existem várias formas
e a gente encontrar essas raízes. Uma delas é justamente você usar os processos de fatoração, né? Então, nós vimos lá no 9º ano ainda, né, que é possível resolver equações com fatoração. Vimos também que é possível resolver equações com soma e produto, sabendo que em qualquer equação do segundo grau, a soma das raízes será o valor do B com o sinal trocado dividido pelo A, e o produto das raízes será o valor do C dividido por A. Se, porventura, o valor do A for 1, então a soma fica só o menos B, enquanto que o produto fica sendo só o valor do C que está aqui, tá? Vou apagar aqui só para não ficar estragando aqui, né, a expressão, para ficar bem claro o que é cada um dos valores. A gente usa muito isso, né, a resolução com essas formulazinhas, né, porque é fácil procurar os valores que deem um determinado produto que está lá na equação, e depois eliminamos de várias possibilidades, achando a soma dos elementos para conseguir, então, os valores de x' e x2', tá? Mas nós sabemos também que existe uma fórmula geral, chamada de fórmula resolutiva. Aqui no Brasil ela é conhecida como fórmula de Bhaskara, mas, na verdade, ela não foi inventada por ele, né? Só que todo mundo conhece desse jeito. Essa fórmula está aqui do lado, né? Então, nós temos aqui, ó, a fórmula de Bhaskara para resolver qualquer equação do segundo grau, incompleta ou não, trinômio quadrado perfeito ou não, sempre serve essa fórmula, mas nem sempre ela convém, porque nós sabemos que há equações muito simples que é muito mais fácil usar a fatoração. Em outras, né, que vêm de uma fatoração, um produto, melhor dizendo, um produto notável chamado produto de Stevin, que é mais fácil usar a soma e produto. Então, cada caso é um caso e nós poderemos recorrer àquilo que for mais conveniente. Mas a fórmula da equação do segundo grau, a fórmula resolutiva, é essa fórmula que aqui no Brasil é conhecido como fórmula de Bhaskara e que sempre dá certo. Visto isso sobre a equação do segundo grau, vamos passar então à função do segundo grau ou função quadrática. O que muda? Antes era, né, como nós estamos vendo aqui embaixo, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Agora, nós não temos esse igual, mas temos um y que surgiu aqui, dizendo y será função de x, ou seja, ele depende do x. Que x é esse agora? É o x lá do eixo cartesiano, né? O x do eixo horizontal, do plano cartesiano, enquanto que o y ou serão valores do eixo vertical, o eixo y, eixo das ordenadas, eixo x, eixo das abscissas. Então, nós vamos pegar valores do eixo horizontal, valores para x, vamos colocar esse valor aqui e, fazendo todos os cálculos, porque a, b e c serão números conhecidos, obteremos o valor de y, que é, no caso, o valor da função propriamente dita. Então, esta é a definição. Ora, essa função quadrática, ela, já que ela vai ser representada, como foi a função afim num plano cartesiano, ela terá um gráfico, que não é mais uma reta, né? Vamos falar sobre isso já logo em seguida. Mas, por enquanto, vale a pena recordar que esta função terá raízes, e essas raízes nada mais serão do que as raízes da equação do segundo grau associada a esta função. Então, a gente vai pegar essa parte do lado de cá, né, digamos aqui depois do f de x, vamos igualar a 0, tá?
e com isso nós teremos as raízes da função. Mas, ora, se nós estamos colocando isso igual a zero, nós estamos dizendo que o y é zero. E se o y é zero, isso significa que estas raízes, se elas existirem, elas estarão em cima do eixo x. Tá? Então, as raízes da função são as raízes da equação do segundo grau associada a essa função e representarão pontos em cima do eixo x. Também podemos considerar aqui uma observação importante sobre o valor do c, que é o termo independente. Então, o que é que nós temos? O valor do c, tá? É um ponto importante do gráfico, ele faz parte de um ponto importante, ele é a ordenada do ponto 0C. O que significa isso? Significa que se eu aqui na equação colocar no lugar do x o valor zero, desaparece o ax ao quadrado, desaparece o bx e fica só o valor do c. Então, o ponto 0C é um ponto que está sobre o eixo y. E, normalmente, a gente não vai fazer conta nenhuma para obter ele, porque a gente já sabe que ele é o ponto onde o x vale zero, ou seja, ele é o ponto que está sobre o eixo y. Observe que a raiz pode não existir, pode ter uma ou pode ter duas, mas sobre o eixo y, né, porque elas estão sobre o eixo x, sobre o eixo y só tem um valor, que é o ponto 0C. Muito bem. Falando agora sobre o gráfico propriamente dito da função quadrática, que já apareceu inclusive lá no primeiro slide, que é uma curva chamada parábola. Essa curva ela tem uma concavidade, uma abertura, que pode estar voltada para cima, como é o caso desse exemplo aqui, ou para baixo, como é o caso desse outro. O que é que vai decidir isso? O valor de A. Quem é o A? O A é o valor que está junto do x ao quadrado. Então, por exemplo, aqui, ó, o A aqui é 1/2. Um meio positivo, então a concavidade está para cima. Agora, se o A for -2, um valor negativo, aí a concavidade vai estar voltada para baixo. Também podemos observar aqui nesses gráficos, né, que sem fazer cálculo nenhum, a gente já teria um ponto do gráfico, que é o ponto de interseção com o eixo y, é o 0C. No caso, o C aqui vale 2, então é o ponto 0,2 que está sobre o eixo Y. De igual forma, aqui o valor do C é -1, então o ponto de interseção com o eixo Y é esse ponto aqui embaixo, sobre o eixo Y, o ponto 0, -1. Se nós pararmos e calcularmos as raízes, encontraríamos estes valores aqui em cima do eixo X. Então, por exemplo, aqui nesse caso, né, é o valor 2 e um valor negativo aqui, que provavelmente é o valor -0,5, né, aqui no sentido negativo. Então, raízes, se existirem, são dois pontos do gráfico, o ponto 0C é +1, aqui de novo, raízes, aqui uma, aqui outra, e o ponto 0C. Então, quando existem duas raízes, com as raízes e o ponto 0C, nós temos 3 pontos do gráfico já. Conversaremos daqui a pouco sobre os demais pontos que são possíveis. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos, né, mostrando justamente gráficos, né, de função quadrática, onde, às vezes, tem duas raízes, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, nós temos duas raízes, tá? Então, aqui, duas raízes. Aqui, nós temos duas raízes também, num é concavidade para cima, no outro concavidade para baixo. Então, mesmo que eu não tivesse as fórmulas aqui, ó, das funções, eu já saberia que o A aqui é negativo e que aqui o A é positivo porque a concavidade está para cima. Tá? Já nesses outros dois casos aqui, ó, nós temos concavidade para cima e concavidade para baixo, mas nenhum deles toca o eixo X, tá? O que determina isso? É o valor do delta.
que é o delta? O delta é aquele valorzinho lá que nós vimos na resolução da equação do segundo grau, que vale b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai me dizer, nós sabemos que quando a gente ia resolver a equação do segundo grau, né, nós calculávamos, né, o delta e resolvíamos a equação lá resolutiva. Ora, ao resolver a equação, podia acontecer que a gente obtivesse um delta positivo, calculava a raiz e tinha duas raízes. Mas se o delta fosse zero, tinha uma raiz só. E se o delta fosse negativo, não tinha raiz nenhuma. Então, esses casos aqui, ó, com a concavidade totalmente abaixo do eixo x ou totalmente acima do eixo x, é que indicam se nós vamos ter uma, duas ou nenhuma raiz. Tá? Então, às vezes, totalmente para cima, totalmente para baixo, às vezes interceptando, e pode ainda estar apenas tocando o eixo. Nesta apresentação agora, nós temos aqui todas as possibilidades de gráfico de função do segundo grau. Então, veja, há aqui uma associação. Primeiro, pensando todas as situações em que o A é maior que zero. Ora, se o A é maior que zero, então nós teremos concavidade voltada para cima, aqui, aqui e aqui. Já se o A for negativo, concavidade para baixo e para baixo. Mas o que diferencia um gráfico do outro é justamente a questão do delta. Se o delta for maior que zero, melhor dizendo, você vai ter duas raízes, então ele intercepta aqui num ponto e no outro. Se o delta for igual a zero, ele só vai tocar o eixo x, vai ter uma raiz só, ou melhor, nós dizemos, são duas raízes reais e iguais. E, por fim, quando o delta é menor do que zero, então nós temos o gráfico totalmente acima do eixo x. De igual forma, sendo o delta maior que zero mais a concavidade para baixo, então, dois valores tocando o eixo, cortando o eixo x. Se o delta é igual a zero, apenas encosta no eixo x. E se o delta é menor que zero, o gráfico está totalmente abaixo do eixo x. Não corta e nem toca o eixo x. Então, aqui é um quadro com as 6 possibilidades, tá? 6 possibilidades que nós temos para o gráfico da função quadrática. Concavidade para cima e duas raízes. Concavidade para cima, uma raiz. Concavidade para cima, nenhuma raiz. Concavidade para baixo, duas raízes. Concavidade para baixo, uma raiz. Concavidade para baixo, nenhuma raiz. Então, essas são as 6 possibilidades que nós temos para um gráfico de função do segundo grau. Então, falando mais um pouco aí sobre essa linha curva chamada parábola, há algumas considerações muito importantes. A primeira delas é: toda parábola possui um eixo de simetria. O que vem a ser um eixo de simetria? É aquela linha que divide uma figura, no caso aqui a nossa parábola, em duas partes idênticas. Aqui, ó, seria mais ou menos nessa direção aqui, tá? Ela funciona mais ou menos como um espelho. Tudo que existe aqui em termos de desenho do lado direito vai existir do lado esquerdo. E essa linha existe em qualquer parábola. Então, tá aqui nas duas parábolas representadas aqui o eixo de simetria. Sobre esse eixo de simetria também tem um ponto muito especial. Esse ponto especial é o vértice da parábola. O que vem a ser o vértice? O vértice é esse ponto que está aqui, ó, bem acima de todos os outros. Então, esse ponto aqui, inclusive, quando a concavidade estiver voltada para baixo, é chamado de valor máximo. Por quê? Porque, veja, ele é o maior valor associado aos pontos aqui da parábola. Todos os outros são menores que ele. De igual forma, neste caso aqui, quando a concavidade está voltada para cima,
né, com o A positivo, este ponto do vértice aqui, ó, ele tem o y menor que todos os outros. Todos os outros pontos, se a gente for associar aqui com os pontos do gráfico, os valores de y, nós vamos obter todos os valores maiores que ele. Então, ele é chamado de valor mínimo ou valor de mínimo. Também é dito que o vértice é ponto de máximo e ponto de mínimo. Aqui no gráfico está especificado que o ponto de mínimo, na verdade, seria o valor do x aqui o valor do vértice mais em cima do eixo x. Então, associando o x com o y, nós temos o vértice, que é valor de mínimo ou valor de máximo, conforme seja a concavidade. Então, ele é um ponto, assim, muito, muito importante e a gente precisa saber calculá-lo. Calculá-lo por quê? Porque ele tem fórmula, olha aqui a fórmula. O x do vértice é menos b sobre 2a, onde b e a são os valores lá dos coeficientes da função ax ao quadrado mais bx mais c. De igual forma, também existe uma fórmula para calcular o vértice, olha ela aqui, ó. Menos delta sobre 4a. Que delta é esse? Aquele da equação, melhor dizendo, da fórmula resolutiva. B ao quadrado menos 4ac. Então, você calcula ele, troca o sinal, divide pelo quádruplo de A e você terá esse valor aqui do y do vértice, aqui ou aqui embaixo, tá? Então, precisamos saber de cor essas fórmulas para que, quando os problemas, e existem muitos problemas práticos que falam de valor máximo, valor mínimo para essa função, você saber que está se referindo ao vértice e que vai ter que saber as fórmulas para calcular cada um deles.